Sabe, quando a gente olha para a longa história da vida aqui na Terra, parece que existe um padrão, não é? Uma trajetória que vai do mais simples para o mais complexo. Mas será que essa percepção é real? Existe mesmo uma direção nesse processo todo? E se existe, o que estaria guiando isso? Essa é a pergunta central que a gente vai explorar. A ideia de que a vida não só muda, mas que ela avança em uma direção específica. Essa é, sem dúvida, uma das questões mais profundas e também mais controversas de toda a biologia. A sequência parece bem clara, né? Começa com células simples, depois evolui para organismos com muitas células, daí para cérebros complexos e, finalmente, para a inteligência. Essa aparente marcha do progresso é o que a gente vê. A questão que fica é: essa direção era uma consequência inevitável das leis da física e da química, ou ela aponta para alguma outra coisa? Bom, vamos começar pelo que a biologia evolutiva de hoje já reconhece. Muitos cientistas concordam que a evolução não é um processo totalmente aleatório. Na verdade, existem padrões e tendências bem claros que parecem direcionar o curso dela. Autores como Stuart Kauffman, Simon Conway Morris e Andrés Wagner, por exemplo, defendem que a evolução tem restrições. Eles falam em vieses estruturais, que são fatores que limitam as formas que a vida pode assumir, e em atratores no espaço biológico. Isso quer dizer que certos resultados, como o surgimento de olhos ou de asas, não são acidentes únicos. Pelo contrário, são soluções recorrentes, para as quais a evolução parece ser puxada de novo e de novo. Reconhecer esses padrões já é um grande avanço, mas isso também nos leva a uma pergunta ainda mais funda. E essa é, na verdade, a pergunta fundamental desta primeira parte. O argumento aqui é que identificar certas regularidades, certas tendências na evolução, não significa automaticamente que se compreendeu a causa real, a base ontológica por trás delas. São duas coisas diferentes. E um bom exemplo disso é o uso de certos termos. Expressões como arquitetura do real soam como uma explicação, não é? Mas a crítica aponta que, na prática, esses termos não detalham um mecanismo causal. O que eles fazem é pegar uma descrição e tratá-la como se fosse uma causa. No fim das contas, é como dar um novo nome para o mistério, em vez de resolvê-lo. O que é fascinante aqui é ver a limitação da nossa linguagem. Termos como auto-organização ou arquitetura do real, eles descrevem o que acontece, mas não respondem à pergunta essencial. De onde vem essa estrutura? Por que a matéria tem essa tendência de se organizar de maneiras tão específicas e funcionais? Parece mais que a gente está dando um nome novo para um mistério do que, de fato, explicando a causa dele. Agora, vamos para a segunda parte, que trata de uma questão considerada crítica e que muitas vezes é deixada de lado nesse debate: a origem da vida em si. O ponto crucial aqui é que os próprios mecanismos da evolução, como a seleção natural ou os chamados atratores evolutivos, não partem do zero. Para que eles possam operar, é necessário que já exista um sistema biológico, um sistema que tenha replicação, hereditariedade e variação funcional. E é aí que a gente encontra uma quebra, uma descontinuidade fundamental. Antes da vida surgir, no mundo pré-biótico, as condições e os componentes que a evolução darwiniana precisa para começar a agir simplesmente não existiam. E aqui a gente vê uma diferença gigantesca. Processos de auto-organização química que observamos na natureza, como a formação de um cristal, por exemplo, produzem padrões simples, ordenados e repetitivos. Isso é completamente diferente do que a biologia exige, uma informação funcional, codificada em um código genético, que precisa de um sistema de tradução e de todo um maquinário integrado para funcionar. Antes que a vida existisse, mecanismos como a seleção natural e a adaptação simplesmente não estavam em jogo. Eles só podem operar em sistemas que já estão vivos, que já são capazes de se replicar. Então, a pergunta inevitável é essa: como foi que os primeiros sistemas com informação genética, com capacidade de se replicar e com uma função integrada surgiram a partir da química, sem vida? As respostas geralmente falam de auto-organização química, mas aí a gente esbarra num obstáculo prático bem significativo. O ponto crucial é este: até hoje, não existe nenhuma observação de um processo químico que, deixado por conta própria, produza espontaneamente um código de informação funcional como o DNA. A matéria, por si só, não parece ter essa tendência natural de escrever um software biológico. E aqui, a análise aponta para uma espécie de beco sem saída explicativo. Porque se a resposta é que a informação surge porque o espaço de possibilidades da natureza já é estruturado de uma certa forma, isso não resolve a questão.
apenas muda a pergunta para, ok, mas o que ou quem estruturou esse espaço em primeiro lugar? Para entender por que a auto-organização talvez não resolva o problema, a gente precisa de uma distinção vital, que foi muito bem colocada pelo bioquímico Leslie Orgel. Existe uma diferença enorme entre ordem, aquela coisa simples e repetitiva, e a complexidade funcional especificada que a gente encontra na biologia. Este quadro ilustra a diferença perfeitamente. Um cristal de gelo é super ordenado, mas o padrão dele é simples, repetitivo. Ele carrega pouquíssima informação. Já o DNA? Bom, o DNA não é só ordenado, ele contém instruções específicas e complexas. É um código simbólico com um conteúdo de informação altíssimo, capaz de construir e operar uma célula inteira. Partindo dessa distinção, a gente chega a um núcleo do argumento do design inteligente. A proposta aqui não é um apelo à ignorância, do tipo, não sei, logo foi um designer. Pelo contrário, é uma inferência baseada na nossa experiência uniforme e repetida sobre as causas de certos tipos de padrões. A lógica se desenrola mais ou menos assim. Sempre que a gente encontra um sistema que é altamente complexo, que tem uma probabilidade muito baixa de ter surgido por acaso e que, acima de tudo, tem uma função específica, a nossa experiência invariavelmente aponta para uma única causa conhecida. Uma mente, uma inteligência. Linguagens, softwares, máquinas, todos seguem essa mesma regra. E essa distinção leva à afirmação central de todo o argumento, a de que, em toda a nossa experiência empírica, em todos os outros contextos que a gente conhece, seja na linguagem, num software de computador, sempre que encontramos informação complexa e especificada, a fonte é uma mente, um agente inteligente. E isso nos leva à pergunta que muitas vezes é evitada. Pesquisadores como Robert Hazen falam sobre a importância da informação funcional na origem da vida. Mas, se a informação funcional é a marca registrada da inteligência em todos os outros contextos que conhecemos, por que a biologia seria a única exceção? Quem ou o que é o autor dessa informação? Muito bem, vamos mudar o foco agora e ver como fenômenos como a convergência evolutiva são interpretados a partir dessa perspectiva crítica. O trabalho de Simon Conway Morris, por exemplo, é muito focado no fenômeno da convergência. É a ideia de que soluções biológicas muito complexas, como os olhos, os sistemas nervosos e até a inteligência, surgiram de forma independente, várias vezes em linhagens evolutivas totalmente diferentes. Isso sugere que talvez o processo não seja tão aleatório assim. A ideia de que a evolução atinge repetidamente os mesmos alvos funcionais, como os olhos e a inteligência, é fascinante. Só que isso levanta uma questão ainda mais profunda. Por que esses alvos existem no espaço de possibilidades biológicas? Dizer que eles são atratores é só dar um nome ao mistério, não é resolvê-lo. Então, a partir desse fato da convergência, se propõe uma linha de inferência alternativa. O raciocínio é o seguinte: se nem todos os resultados são possíveis, e se as mesmas soluções, que são altamente funcionais, aparecem de novo e de novo, isso pode ser interpretado como um forte indício de que existe uma arquitetura orientada a objetivos, a fins pré-definidos. Diante de todos esses desafios, a hipótese do design é proposta não como uma prova definitiva, mas como uma inferência à melhor explicação. Ou seja, é a teoria que, segundo quem a defende, melhor explica o conjunto de dados que a gente observa. É muito importante entender a metodologia aqui. O argumento, da forma como é apresentado, não parte de pressupostos religiosos. Ele começa com a observação empírica de que informação complexa e funcional, na nossa experiência, sempre vem de uma causa inteligente. A partir daí, ele faz uma inferência sobre a causa da informação que vemos na vida. O que se argumenta, então, é que a hipótese de uma mente projetista oferece uma causa única e coerente para uma série de fenômenos que, de outra forma, pareceriam desconectados. A origem da informação genética, a estrutura do espaço biológico que permite a vida e os padrões de convergência e direcionalidade. Tudo isso se amarraria em uma única explicação. O problema lógico apontado aqui é que, se o termo design for expandido para significar praticamente qualquer coisa, leis da natureza, propriedades que emergem espontaneamente, a palavra se torna tão vaga que perde completamente seu poder de explicar algo de forma específica. E, em contraste com essa definição tão ampla, é proposta uma definição muito mais precisa e forte. A de que design, no sentido teleológico, implica necessariamente uma agência intencional, ou seja, uma mente com a capacidade de, propositalmente, gerar informação funcional para alcançar um objetivo. E assim, chegamos à nossa última sessão, que amarra todos esses pontos
e apresenta a conclusão dessa linha de argumento. A hipótese teleológica como uma explicação que seria, em tese, mais robusta para os dados que a gente observa. Dentro dessa visão, a hipótese de uma mente externa, uma inteligência, apresentaria algumas vantagens explicativas. Primeiro, ela forneceria uma causa que já conhecemos para a informação funcional. Segundo, explicaria por que os espaços de possibilidade parecem ser estruturados. Terceiro, daria um sentido para a convergência repetível em direção a soluções ótimas. E quarto, resolveria um enigma da origem de um sistema simbólico como o código genético. E quem seria essa mente? A proposta não se limita a explicações teológicas tradicionais. Na verdade, ela abre um leque de possibilidades, como o panpsiquismo, que é a ideia de que a consciência é uma propriedade fundamental do universo, a inteligência celular ou até mesmo a intervenção de inteligências de fora da Terra. E aqui se chega a um ponto epistemológico, que é sobre a natureza do conhecimento científico. A rejeição total de causas inteligentes na biologia não é, na verdade, uma conclusão que veio dos dados empíricos. Seria, na verdade, uma premissa filosófica, uma regra do jogo estabelecida antes mesmo da investigação começar. No final das contas, a biologia moderna reconhece a direção, a complexidade e a informação, mas muitas vezes ela hesita em seguir a inferência mais direta. A análise toda nos deixa com este pensamento final. Talvez a pergunta mais produtiva não seja se existe uma mente por trás da vida, mas sim investigar o que ou quem essa mente poderia ser. Uma questão que desloca o debate do campo da crença para o campo da investigação científica.